Fala, galera do xadrez, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rogério Nunes do canal Xadrez Digital e estamos de volta aí com mais um vídeo no canal. Eu sei que eu passei algum tempo longe, mas enfim, foram coisas pessoais aí, final de ano, teve meu aniversário dia 31 e não deu mesmo para gravar vídeo nesses dias, mas a gente está de volta com tudo aí, beleza? Vamos lá então. A partida de hoje a gente tem Magnus Carlsen versus Vassily Ivanchuk. Essa partida foi jogada em 2015 no Mundial Blitz e Ivanchuk venceu de forma muito interessante. Aqui Magnus, não sei se Magnus estava disperso, se Magnus subestimou o adversário. Vamos à partida então. D4, cavalo F6, bispo G5. Bispo G5 caracteriza o lance ataque Trompovsky, que o Magnus Carlsen jogou recentemente também no Mundial de Blitz desse ano, na última partida, contra o Korobov, e venceu. C5, bispo por F6. Aqui, Carlsen já entrega o par de bispo para as pretas. G por F6, D5, não permitindo a saída do cavalo por C6. Dama B6, atacando o ponto B2. Dama B1, dama C1, defendendo o ponto F5, para o bispo vir para G7 e já atuar instantaneamente, já está atuando nesta diagonal H8, A1, C4, D6, o bispo agora vai poder se desenvolver, cavalo C3, cavalo D7, G3, bispo G7, cavalo F3, cavalo F6, cavalo D2 e cavalo E4. Depois de cavalo por E4, F por E4, bispo G2, dama B4, roque. Nessa posição, você pode se perguntar por que Carlsen não jogou o bispo por E4. É possível jogar bispo por E4 nessa posição. Nessa posição, em vez de rocar, é possível jogar bispo por E4, segue dama C4 e depois roque, que é uma variante que vai acontecer na partida, só que por uma ordem de lances diferentes. Depois de roque, seguiu dama C4, bispo por E4 e H5. As brancas não podem permitir o avanço H4 das negras. As pretas aqui querem jogar H4 e não seria possível jogar G5, porque o bispo de C8 está olhando a casa G4. H4 por elas mesmas, bispo G5, atacando o peão de E2, torre E1, rocão. Aqui as negras rocam grande e o jogo vai entrar numa linha bastante aguda, onde o cálculo tem que ser muito preciso. Pois em partidas em que ocorrem roques de alas opostas, os dois lados vão avançar os seus peões em cima do rei adversário, enquanto o outro lado também vai avançar os seus peões em relação ao rei adversário. Aqui, torre B1, rei B8, tirando o rei dessa diagonal, que ele poderia levar algum cheque. Bispo G2, torre de HG8, já colocando a torre na mesma coluna do rei. Dama E3, atacando o peão de E7. Bispo F6, defendendo. Cavalo E4. Aqui, cavalo E4 é um lance ruim do Magnus. O melhor seria dama D4, e depois de dama por E4, cavalo por E4, bispo E5 e cavalo G5, torre de D, F8, rei H2, seguiria normalmente com a partida um pouquinho melhor para as pretas, mas só um pouco. Mas na posição, depois de bispo F6, seguiu cavalo E4. E seguiu bispo D4, atacando a dama e colocando o bispo na diagonal do rei, dama D2 e dama por A2. Ivanchuk, sem dó nem piedade, toma o peão de A2. Dama por A2 e dama F4, que é um lance bem ruim. Aqui nessa posição, o Magnus deveria jogar E3, tirando casas do bispo e expulsando o bispo para E5. Depois de cavalo G5, bispo F5, E4, bispo G6, dama D1, as pretas estão um pouco melhores, mas a partida está praticamente igualada.
Mas na posição, depois de dama A2, seguiu dama F4. E aí depois de torre de G, F8, B4, as brancas procuram algum contrajogo para que elas tenham alguma atividade com as suas peças, porque elas estão muito passivas na posição. Bispo E5, de novo atacando a dama. Dama E3, C4. Agora as pretas têm um importante peão passado. Depois de cavalo C3, atacando a dama. Dama A6, dama D2, torre C8, protegendo o peão passado. E3, bispo F5, atacando a torre. Torre A1, atacando a dama. Dama B6, a dama na diagonal do rei. Torre A4 é uma imprecisão. O certo aqui, nessa posição, seria B5, depois de torre G8. Torre A2, dama C5, torre B2. As pretas continuam melhor, mas seria bem melhor do que jogar o lance que ocorreu na partida. Depois de dama B6, seguiu torre A4. Bispo D3, que é um lance ruim. O certo nessa posição aqui seria torre G8. Depois de torre de A1, está fazendo uma forte pressão na coluna A. Seguiria A6, torre C1 e bispo D7. Em um jogo que as pretas continuam melhores, mas as brancas têm algum tipo de pressão para continuar o seu jogo. Bem, mas na posição, seguiu torre A4. Bispo D3, torre de E A1, A6, bispo F3, torre G8, novamente colocando a torre na mesma coluna do rei. Rei G1, rei G2, F5, bispo por H5. Esse lance interroga, pois depois desse lance, o certo aqui seria F4. Seria F4. E depois seria F4 nessa posição. Depois de E por F4, dama D4, torre D1, bispo por F4, não pode tomar, visto que esse peão está cravado. Mas depois de bispo H5, jogou torre C F8, B5, tentando algum tipo de contrajogo. Agora o Ivanchuk encontrou o lance correto, que é F4, E por F4, bispo por F4. Novamente, não é possível tomar devido à cravada. Dama E1, bispo G3. Foi um erro também. Aqui as pretas deveriam jogar bispo E5. Depois de torre de 1 A3, bispo por C3. Torre por C3, dama por B5. Torre por D3, C por D3. As pretas têm duas torres contra bispo e torre, dama contra dama, e os peões têm 5 contra 4, certo? Mas o que seguiu na partida, após dama E1, foi bispo por G3. Depois de F por G3, torre F1. Também é um erro. O certo deveria ser dama D4. E depois de bispo F3, torre por F3, rei por F3, bispo F1, dama por F1, torre F8, rei G2, torre por F1. As brancas têm duas torres pela dama. Mas depois de dama por F3, dama por C3 e B6, as pretas continuam melhores. Mas aqui, após o lance torre F1, Carlsen jogou dama D2, que interroga duas vezes. Aqui, Carlsen deveria ter jogado, nessa posição, Carlsen deveria ter jogado
dama por F1, bispo por F1, torre por F1, A por B5, torre B4. E as pretas estão melhor. O jogo está igual. As brancas têm 2 torres pela dama e cavalo e bispo pela torre. Então o jogo estaria igualado. Mas depois de dama D2, aqui é muito interessante você parar a posição e ver que tem um lance para as pretas ganham. É interessante que nessa posição, Ivanchuk deu um pulo na cadeira após fazer o lance. Aqui o lance é dama G1, cheque. E as pretas ganham, as brancas abandonam. Por quê? Depois de rei H3, aqui as pretas têm 2 maneiras de dar mate. Dama G3 ou torre G3. Então, galera, é isso aí. Esse é o vídeo de hoje. Curte o vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí qual é o vídeo que você quer ver. Eu pretendo trazer uma outra partida do Ivanchuk. Ele tem partidas muito interessantes. Tem uma partida que ele traz o rei para o meio do tabuleiro contra o Wei-In. É muito interessante. Ivanchuk é um grande jogador. Esse ano ele não pôde jogar o Blitz, nem o Rápido, mas espero que ano que vem ele volte aí para descer a pé no Magnus Carlsen, porque ele é um dos poucos caras que conseguem vencer o Magnus Carlsen. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, curte o vídeo. Valeu e até a próxima. Falou!